Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal do Raul Martins e hoje o bagulho é bomba! É um vídeo diferenciado, vamos combinar, tá? E eu quero trazer mais vídeos assim, inclusive. No vídeo de hoje vamos conversar sobre macheza, sobre Genius, sobre Gilmore Girls, sobre Sigma e porque, na minha opinião, os gêneros feminino e masculino deveriam começar a se interessar mais pelo mundo interior um do outro, beleza? Então se você é homem, fique aqui porque este vídeo é para você, meu querido, para que você possa expandir os seus horizontes intelectuais e emocionais e também para você, mulher, caso você queira que o seu homem expanda os horizontes intelectuais e emocionais dele, ou caso você, mulher, queira aprender um pouquinho mais sobre a psicologia dos homens, e caso você, mulher, queira aprender, e caso você, homem, queira aprender um pouquinho mais sobre psicologia das mulheres. Com que autoridade eu venho aqui dizer isso? No lado dos homens, eu sou homem, prazer. No das mulheres, eu convoco a autoridade máxima da freaking Jane Austen, que é a autora mais amada, talvez, pelas mulheres. Eu acho que é a autora mais, em pesquisas que fazem com mulheres leitoras, Jane Austen geralmente sai no tá. E em pesquisas mistas, pelo menos a pesquisa que foi feita na Inglaterra há pouco tempo atrás, com homens e mulheres, Orgulho e Preconceito saiu em segundo lugar, só perdeu para O Senhor dos Anéis. Então Jane Austen é uma autora universalmente amada, no caso das mulheres, tá? E também amada por alguns homens inteligentes, quais eu me incluo. Tá bom? Mas vamos lá então. É possível você ler Jane Austen, gostar da Jane Austen, ser transformado pela Jane Austen, sem o cabra ser gay ou mulher? Eu digo que sim. E para isso eu vou contar um pouquinho da minha história, tá? Quando eu era mais novo, eu adorava passar tempo com a minha mãe. Sempre gostei, sempre gostei. E uma coisa que eu fazia com a minha mãe, de que eu me lembro bastante, é que eu gostava muito de ver com ela Gilmore Girls. Sim, aquela série Gilmore Girls, a menina cabeçuda, parece o Piu Piu, e a mãe dela, que é uma mãe solteira. Tá? É a história da mãe e da filha navegando pelo mundo social, navegando pelo mundo dos romances, né? Dos interesses românticos, pelos problemas com a mãe da mãe, a avó. Enfim, os dramas de anos de uma mãe, tá bom? Eu adorava essa série, porque primeiro eu era novinho, né? Eu era um rapaz novo, meio virgão. Eu não tinha muito contato direto com mulheres, assim, eu era mais retraído, mais tímido. Então eu gostava de observar como é que agia uma mulher, como é que funcionava aquele bicho, como é que aquele troço operava, tá bom? E a forma mais fácil de fazê-lo era, evidentemente, vendo uma série. Especialmente porque eu tinha um crush na cabeção de Piu Piu, na Lorelai, a mãe, né? Na filha. Eu achava ela era gata, eu achava ela era linda. Então, eu queria descobrir uma mulher linda daquela. Hoje em dia eu acho ela meio bem, na verdade. Mas naquela época, apaixonado, eu queria descobrir como é que uma mulher linda daquela funcionava. Como é que ela falava. Quais eram os interesses dela. Do que ela gostava. E aí, eu via boa parte daquela série com a minha mãe. E amava aquele negócio. Porém, quando eu fiquei mais velho, ou melhor, veja bem. Eu gostava de Gilmore Girls, era uma coisa interessante. Mas eu continuava gostando de Dragon Ball Z, continuava gostando de Cavaleiros do Zodíaco, continuava gostando de ler Homem-Aranha, coisas masculinas, né? Predominantemente falando. E ao lado, eu gostava de ler Gilmore Girls. Vou voltar aqui. Então eu gostava de Gilmore Girls, mas isso não quer dizer que eu houvesse me tornado, né? Um rapaz que pintava as unhas escondido ou usava salto da minha mãe. Eu continuava gostando de Dragon Ball Z, viciado inclusive, jogava bola, curtia filme de porradaria, lia gibi do Homem-Aranha, tá? Etc, etc, etc. Uma coisa não interferia na outra. Quando eu fiquei um pouquinho mais velho, eu fui me afastando um pouquinho dessas coisas de mulher. Até porque eu comecei a interagir mais diretamente com mulheres, então o interesse, né, pelo sexo feminino começou a ficar mais direto. Porém, passaram-se alguns anos e eu me lembro de, num belo dia, eu estava fazendo alguma coisa na televisão e por acaso estava passando na televisão o filme do Orgulho e Preconceito, aquele filme com a Keira Knightley. E aí, outra vez, o meu interesse masculino, predominantemente, foi atiçado em primeiro lugar pela atriz Keira Knightley, pela qual eu tinha me apaixonado quando eu vi Piratas do Caribe. Eu falei, essa mulher é linda. E não só ela, tem outra mulher linda lá, né? Que hoje em dia eu acho 10 vezes mais linda que a Keira Knightley, que é a irmã dela. A irmã da Lizzie, a Jane, que é a mesma atriz que fez Gone Girl. Aquela mulher que tá cara de pata total, mas ela é linda. Então
Então eu fui ver aquele negócio. E eu comecei a ver o filme logo no começo, a saber, o baile, tá? No Orgulho e Preconceito, na cena do baile, a Elizabeth Bennet, que é a heroína do filme e do livro, ela participa de um baile no qual estariam presentes dois sujeitos bastante endinheirados, o Sr. Bingley e o Sr. Darcy. Eles são estrangeiros, não são estrangeiros, eles são da cidade grande, por assim dizer. E a Lizzie e as suas irmãs, entre elas a Jane, são do campo. E naquela época, meu querido, se a mulher não estivesse casada depois dos seus 20 anos de idade, o bagulho ficava louco, porque restavam pouquíssimas opções de trabalho para uma mulher que fosse ali da classe média, como elas são, tá? Elas não chegam a ser pobres, miseráveis, tá? Pessoas miseráveis nem aparecem nos romances da Jane Austen, geralmente. Ela só retrata a classe média alta. Então, a mãe delas está desesperada para que elas se casem, porque ela tem acho que 4 filhas, se não me engano, faz tempo que eu li, né? E nenhuma delas está casada ainda. E ela está desesperada a casar as filhas, não porque ela seja uma estúpida completa. Ela é um pouco estúpida, mas porque ela pensa de forma prática. Se essas meninas não se casarem, quando o pai morrer, quando o marido dela morrer, elas perderiam a casa, porque a casa não era dele. E a casa não passaria para as filhas, tá? Então, quando o pai delas morresse, elas ficariam basicamente sem teto. Seriam obrigadas a se refugiar na casa de um primo ou de algum parente masculino próximo ou distante. Então, era um caso sério para ela. Então, a Elizabeth Bennet está naquele baile junto com a irmã, com as irmãs, e todo mundo está de olho nos dois homens, o Sr. Darcy e o Sr. Bingley, que são partidões, são homens muito. E o Sr. Darcy todo teso, todo rijo, todo orgulhoso. O Sr. Bingley é o soltão, né? É o amigão de todo mundo. É o saidinho. É o carismático. O Darcy, orgulhoso. País ambulante, tá? O cara com cara de cu, tá bom? E Elizabeth, por sua vez, é uma mulher muito inteligente, muito sagaz, muito perspicaz e com espírito independente. Mas ela não é aquelas heroínas atuais de espírito independente que são insuportáveis. Ela é uma mulher que gostaria de se casar com alguém de quem ela também gostasse. Veja que absurdo. Ela gostaria de se casar com alguém que ela não desprezasse. Veja que absurdo, tá? E existe ali, naquela cena, no baile, uma das interações mais maravilhosas que eu já vi em toda a literatura e em toda a arte, que é quando o Sr. Darcy fala mal de Elizabeth. Quando o Sr. Darcy diz que Elizabeth era tolerável, né? Que ela era bonitinha, sim, mas não seria bonita o suficiente para tentar um homem como ele. Não seria bonito o suficiente para que ele fizesse, né, algum avanço, para que ele demonstrasse algum interesse. Isso estava abaixo da laia dele, tá? Era uma mulherzinha qualquer, tá? Estava perigosamente próxima à linha da baranguice, né? Por pouco não era um tribufum canhão, beleza? Não era uma baranga consumada, mas era bem mais ou menos. E Elizabeth escuta. Ele escuta esse negócio, esse insulto. E ele não percebe que ele escuta. E a partir daí, o que vai acontecer é uma briga entre o preconceito da Elizabeth, que é uma moça de classe média, por assim dizer, que tem preconceito com pessoas da classe superior. Ela acha que todos eles são uniformemente estúpidos, especialmente o Sr. Darcy. Ela só enxerga um lado do Sr. Darcy, que é o seu orgulho, que de fato existe, mas não é ele inteiro. E o Sr. Darcy, por sua vez, tem o seu orgulho que o impede de admitir para si mesmo que a Elizabeth não era aquela mulherzinha, coisa nenhuma, que ela de fato tinha chamado sua atenção desde a primeira vez, mas por seu orgulho, que é uma coisa mais complicada também, não é apenas um orgulho imbecil, não tenho tempo para explicar isso aqui agora, expliquei isso no lugar. O Sr. Darcy, pelo seu orgulho, não poderia, digamos, abrir-se à mulher. Então, o livro inteiro é uma dinâmica entre o Sr. Darcy e Elizabeth, que precisam ambos vencer o seu orgulho e o seu preconceito, tá? Para que possam ficar juntos. Beleza? Qual é o ponto aqui? O ponto aqui é que quando eu vi aquele filme, eu comecei a ver, é filme de mulherzinha. Depois, porém, dessa cena, dessa interação, dessa conversa, eu falei, cacete, esse negócio é bom para um cacete. Eu dei risada alta com essa porra. Coisa rara de acontecer. E depois de um filme inteiro, né? Depois eu continuei o filme, essa piada me pegou, essa cena cômica me pegou, e eu vi o filme inteiro. E eu fiquei emocionado com a porra do filme. Coisa absurda, né? Eu achei aquilo meio
fiquei emocionado, tá? Beleza. Um tempo depois, eu, já tendo visto o filme, resolvi colocar o livro como uma das leituras na primeira turma do meu clube de leitura. E foi a melhor que eu poderia ter feito, porque li o livro inteiro dessa vez, já tinha lido parte dele, e aí eu realmente me emocionei. E aí o livro realmente se tornou uma das coisas favoritas para mim, tá? E veja bem, por que o livro se tornou uma coisa tão importante para mim? Porque o livro retrata, com cores vívidas, com personagens pelos quais você se afeiçoa terrivelmente, a relação humana, bicho, a relação amorosa. E não só isso. Eu não sei se vocês perceberam, mas existe um problema grave entre os gêneros hoje em dia. Os gêneros estão em pé de guerra. E a coisa está ficando cada vez pior, parece. Os gêneros estão ficando por um lado, os gêneros estão os interesses estão se imiscuindo uns nos outros. Mulheres estão tendo, problemas que seriam tradicionalmente mais ligados às mulheres, para os homens, perdão. Por exemplo, as mulheres estão ficando mais viciadas em pornografia. Pouco tempo atrás, seria ridículo alguém chegar a público e dizer que isso é um grave problema. Mas hoje em dia já existem estudos, inclusive eu acabei de ver um vídeo de uma menina aqui no YouTube falando sobre como ela está viciada em pornografia, tá? Por outro lado, você tem os homens que estão terrivelmente pressionados pelos padrões estéticos do bodybuilding. Você tem um monte de moleque novo enchendo o rabo de droga, certo? Tomando suco alucinadamente porque se sentem pressionados padrões estéticos. Foca em Siban, coisa que, de novo, há pouco tempo nós ligaríamos predominantemente a mulheres, certo? E por outro lado, parece que os homens estão se nichando, né? Estão se agrupando nos seus grupinhos lá de Sigma Males, de Red Pills, de Alpha, de Fúria e Tradição. E as mulheres, por outro lado, se agrupam em seus grupinhos ou de feministas ou de rainhas da modéstia. E estes grupos não parecem se comunicar muito bem, estão virando tribos. E essas tribos são incomunicáveis, tá? E o pior, essas tribos se estereotipam umas às outras, tá? Ou seja, está havendo pouco diálogo e muito bate-boca. Está havendo muitos cortes em que uma conservadora destrói os argumentos feministas, uma feminista destrói os argumentos da modesta, ou no qual o Red Pill prova que você não deve se relacionar com nenhuma mulher de forma séria, porque elas são todas pilantras. Ou um vídeo no qual uma mulher prova, a partir de 3 casos, que uma mulher nunca deve construir o seu homem, porque eles são todos filhos da puta, e isso não deve acontecer. A mulher nunca deve ajudar seu homem. Então, você vê aqueles vídeos, né, da mulher fazendo a marmita pro homem dela, pro marido. Você entra nos comentários, as mulheres estão assim, você cozinhando pro seu macho, manda ele cozinhar ele próprio. Por outro lado, né, você vê um caso aí qualquer de, uma moça processa um chefe por assédio sexual. E aí você entra nos comentários, você tem 1 trilhão de homens. Nunca contrate mulheres. Nunca, jamais, sob hipótese nenhuma, contrate mulher, porque elas são todas filhas da puta, elas vão todas meter um processo em você não pode falar oi mais, elas vão te processar. Então, a coisa está ficando cada vez mais extremada. E, gente, coisa não vai pra frente, tá? Então, o que eu sugiro aqui, como remédio, tá? Que todo mundo lê Jane Austen, porque o mundo vai ficar, né? A Jane Austen é a solução aos problemas da modernidade? Não é a solução, mas é uma das soluções. Ela poderia, no mínimo, ajudar. Por quê? Porque quando um homem, por exemplo, lê Orgulho e Preconceito, ele está lendo, né? Ele está entrando nas relações românticos, nas expectativas de um casamento, no casamento em si, por dentro e na perspectiva de uma mulher, ou de várias mulheres. Então, quando você lê Orgulho e Preconceito e você vê a Lizzie conversando com a Jane, quando você vê o que acontece à família quando a irmã mais nova foge, aquela jumenta, quando você vê a mãe desesperada tentando casar as filhas, e você vê falta de interesse, a falta de posicionamento do pai, né? Quando você enxerga essas coisas por dentro de uma mulher e você vive aquilo, por assim dizer, com elas, você se afeiçoa aquelas mulheres, é como se você estivesse tendo um intenso
se vão de como é viver sendo uma mulher, ok? Você vai começar a ficar talvez um pouquinho mais, você é um homem, né? Você vai ficar um pouquinho mais empático. Eu sei que essa palavra é uma merda, tá? Eu sei, gente, eu sei que é um saco às vezes, mas ela existe antes de ter sido dada. Já existia, tá bom? Então, empatia é uma coisa muito simples. O conceito é quando você consegue se colocar no lugar do outro, beleza? Ok? Se quiser me aí, tá bom? Você pode ficar de fato mais empático, beleza? E qual que é a questão aqui? A questão é que mulheres, no geral, elas leem muito mais do que homens. Ficção, tá? Então, se você pegar aqui, por exemplo, feito uma pesquisa com Nielsen Book Research, que é, acho que, um dos pesquisas mais importante em relação a livros, eles chegaram à conclusão de que, em relação à ficção geral, tá, 74% de leitores de ficção geral são mulheres e apenas 26% homens. Em relação a e-books, 80% de mulheres, 19% de homens. E nós temos aqui os gêneros, tá? Então, crimes, thrillers e aventura, 58% para 42%, tá? Ou seja, até mesmo aventura, mulheres leem mais do que homens. Ficção clássica, ficção literária, tá? 52% de mulheres para 48% de homens. Ficção histórica, 57% para mulheres em relação a 43% para homens. Ficção erótica, 71% para mulheres e 29% para homens. Romance, né? Orgulho e Preconceito, 92% para mulheres e 8% para homens. Então, seguinte, gente, aqui uma experiência pessoal, tá? Quando eu li Jane Austen, quando eu li Jane Eyre, quando eu li... de cabeça agora. Enfim, Jane Austen, Jane Eyre, O Morro dos Ventos Uivantes. Quando eu li livros que são amados predominantemente por mulheres, isso me ajudou demais a ser pelo menos imaginativamente mais empático em relação aos anseios femininos, aos dramas femininos, às coisas que as mulheres gostam, tá bom? Eu não acho que seja uma coisa muito saudável você supor que os interesses do gênero oposto são estúpidos. Isso vale também para mulheres, tá? Por exemplo, os homens ganham de mulheres em relação à ficção quando se trata de fantasia, 53% de homens para 47% de mulheres, horror, terror, né? 54% para 46%, e ficção científica, 75% para 25%. Mulheres também têm preconceitos com interesses de homens, por exemplo, tá? Então, fantasia. Eu lembro que no meu clube de leitura, que é esmagadoramente feminino, eu coloquei o Hobbit e vários não gostaram, torceram o nariz. Por quê? Tinha um preconceito com fantasia. Depois que lemos o livro, todas elas amaram o Hobbit. Agora eu coloquei Um Homem Bicentenário, do Asimov, na próxima turma do clube, que continua sendo de mulheres, predominantemente. Eu sei que algumas também torceram o nariz, mas eu duvido que elas não vão gostar do livro. Duvido, porque a ficção científica ali serve para ilustrar dramas humanos. Cacetada! Assim como quando você pega uma boa história de terror, quando você pega um bom jogo de terror, como Dead Space, ele também existe para ilustrar dramas humanos. Cacetada! Bom? Então, é possível ler Jane Austen sem o cara ser gay ou mulher? É plenamente possível, desde que o sujeito entenda que as mulheres não são nem coletivamente falando, tá bom? Que as mulheres não são todos os demônios com 2 pernas, nem são jumentos com 4 pernas. Que as mulheres são um indivíduo, né? Que as mulheres são um ser humano complexo que experimentam o mundo de forma diferente do homem, porque elas têm um corpo diferente, um corpo que é mais frágil fisicamente falando, uma percepção linguística mais acurada que a dos homens no geral, um corpo, por exemplo, que tem que dar à luz, que pode ficar grávido. Em relação às mulheres, seria bom que as mulheres também se interessassem um pouquinho mais por aquilo que interessa aos homens. Porque mulheres, os homens não são, coletivamente, todos eles, violentadores e abusadores física
e psicologicamente falando. Os homens não são todos um bando de jumentos. Os interesses que eles têm são interessantes porque tem alguma coisa a ver também com a constituição biológica, histórica do que é ser um homem. Os homens são inerentemente mais interessados em coisas do que as mulheres, no geral, tá? Daí que, quando o carro quebra, a mulher geralmente recorre ao homem, mesmo quando o homem não sabe pica nenhuma sobre carros. Minha mulher não quer saber, tá? Se eu tenho interesse por isso ou não. Ela recorre a mim quando o carro quebra. Ela faz perguntas a mim quando o carro faz algum barulho, como se eu soubesse daquilo, tá? Eu não sei. Assim como eu, instintivamente, pergunto à minha mulher como é que eu posso fazer um bolo que ela nunca fez na vida. Porque, na minha cabeça, mulher cozinha melhor do que homem. Necessariamente falando. Beleza? Então, para encerrar o vídeo aqui, que ficou meio rambling, tá? Meio digressivo, não importa. Beleza? O que eu quero dizer é, homens, leiam Jane Austen, porque ali você vai entender por dentro a psicologia de uma mulher. E as mulheres são um bicho muito interessante, homem, tá? Para além das coisas imediatamente interessantes que eu entendo e chamei a atenção primeiro. Normalmente, plenamente, tá bom? E você, além de entender a psicologia da mulher, você vai viver a psicologia da mulher, tá? Por dentro. E isso pode transformar você. Mulheres, seria bom vocês tentarem ler também ficção científica. Você quer que seu homem leia mais? Você quer que seu homem leia, né? Por exemplo, você quer que ele leia ficção clássica? Você quer que ele leia os clássicos? Comece a tentar ler algo que ele já lê. Uma ficção histórica, de guerra, tá bom? Ficção científica, uma curtinha, um Asimov, um Tolkien. Leia o curtinho e converse com ele sobre isso e vá chamando para o lado rosa, para os romances, que são 92% dominados pelas mulheres. Mas, por favor, tá? Não chame ele para romance merda, tá? Chame para Jane Austen, beleza? Eu garanto aqui Jane Austen, tá bom? Então é isso. Espero que o vídeo tenha sido útil a vossas senhorias. Esse vídeo foi menos roteirizado, então eu falei de forma um pouquinho mais bagunçada. Me diga se você gostou. Se você gostou, eu faço mais vídeos assim, mais soltos. Se você não gostou, problema seu. Não, brincadeira. É seu mesmo problema. Mas aí eu tento roteirizar mais os próximos vídeos, tá bom? E reforço. A próxima turma do meu clube de leitura vai abrir agora em dezembro, dia 8 de dezembro. Vamos ler Os Irmãos Karamazov, O Homem Bicentenário, O Alto da Compadecida, O Sol é para Todos, O Corcunda de Notre Dame e mais um qual é? Coração das Trevas, do Conrad. Beleza? 6 livros para lermos ao longo do primeiro semestre de 2025. Beleza? Eu não abri a lista de espera ainda, porém, você pode se inscrever no meu e-mail. Vou deixar o link aqui embaixo na descrição para que você se inscreva na minha lista de e-mails e comece a recebê-los de graça. São e-mails de conteúdo também. Então você vai receber conteúdo e vai receber informações sobre o clube. Beleza? É isso, muito obrigado e nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau. Leiam Jane Austen, mulheres, leiam Asimov, e se beijem, e se amem, e se estapeiem, porque a vida é... Tchau!